Eu não preciso que os homens me aplaudam. Se você quer viver hoje, dê um brado de vida nesse quarto escuro, dê um brado de vida nesse leito de hospital agora. Que bom ter você aqui mais uma vez. Que bom dividir a palavra de Deus com você. Quero desafiar a sua vida a avaliar a qualidade do seu grito. O que você grita? O grito é a expressão máxima da alma. Sempre gritamos, principalmente em momentos difíceis. Algo sai de nós, alguma coisa sai. E vamos usar o nosso Mestre Jesus para nos inspirar que o grito pode ser sim uma ferramenta de vida. O grito pode apontar para lugares que mudam e lugares que deformam. Que a palavra de Deus fale ao seu coração. Se prepare com um coração humilde para receber a voz de Deus. Um bom sermão. Marcos 15, 37. Diz assim a palavra de Deus: Mas Jesus, com um alto brado, expirou. Mas Jesus, com um alto brado, expirou. Deus, o teu amor nos constrange. Quando a gente para pensar no que o Senhor fez, a sensação que nós temos é vergonha. Vergonha de nos orgulhar das poucas coisas que a gente faz. Somos eternos devedores do favor que o Senhor nos entregou. E por misericórdia, nesse domingo de Páscoa, que carimba na porta do inferno, que o amor venceu o medo, o amor triunfou sobre a morte, o amor de um Deus incalculável. Fala conosco, Senhor. Nós ainda estamos na batalha, nós ainda precisamos ressuscitar todos os dias, e tua voz é o que precisamos para nos erguer, em nome de Jesus, amém. Todo cristão, seja católico, protestante, todos nós olhamos para a cruz como um símbolo de veneração, de admiração. Os católicos usam a cruz ainda tendo o Cristo, e nós protestantes usamos a cruz vazia. Enfim, não há problema. A questão é que a cruz se tornou uma joia requintada. Alguns tatuam, outros colocam pingentes em colares, pulseiras. A cruz, ela se tornou uma escultura artística, algo belo, algo fascinante. É um adorno. Quadros, livros, tatuagens. A cruz se tornou um símbolo agradável de se ver, se carregar. Porém, se nós nos tatuássemos uma cruz no primeiro século, se nós carregássemos um colar com uma cruz, há 2000 anos atrás, as pessoas simplesmente ficariam chocadas com a gente. Diriam: você é louco, você é maluco, porque a cruz sempre foi a forma mais hedionda, angustiante e inimaginável de matar alguém. Na época de Jesus, haviam vários tipos de morte a criminosos. A pena de morte era algo concreto. A população não se assustava quando alguém era morto pela justiça, mas a maioria das mortes eram apedrejamento, decapitação, estrangulamento. Era muito comum também o afogamento, pessoas mortas em fogueiras, espada, óleo fervente. Inclusive João foi jogado em um caldeirão de óleo. Mas todas essas mortes que eu citei aqui, elas tinham uma característica: elas matavam rápido. Era por isso que a cruz era tão temida.
Porque diferente desses tipos de sentenças, a cruz impunha ao criminoso uma morte extremamente dolorosa, porém lenta. Existem relatos de pessoas que ficavam crucificados vivos por mais de 24 horas, 48 horas, agonizando, sangrando. Então os persas, quando inventaram a morte de cruz, eles inventaram pensando exatamente nisso. Algo que matasse aos poucos, que causasse um sofrimento extremo, um método vagaroso, doloroso, onde você pendura alguém no madeiro, tortura e expõe por um longo período de dor. A cruz, ela tinha duas funções: punir o prisioneiro num alto grau, talvez o grau mais agudo de dor e sofrimento, e o segundo era expor a agonia daquele prisioneiro, para impressionar as pessoas. Ou seja, olha, está vendo como ele está sofrendo ali? Se você repetir o que ele fez, você vai passar por isso. A cruz era um espetáculo público, inesquecível para quem vê, inesquecível. E agora os romanos escolhem a morte de cruz porque querem deixar registrado na mente de todo mundo, todos os judeus: olha, quem se aventurar a fazer o que esse Cristo está fazendo, esse é o final de vocês. A cruz era brutal, gente. A cruz era brutal. Quando você vê um animal sofrendo, a sensação que a gente tem é: mata logo para acabar com o sofrimento. Eu nunca esqueço de uma vez, eu fui para o interior e eles iam sacrificar um animal lá, para fazer churrasco, enfim. E eu nunca esqueço disso, eu era um garoto. E aí foram dar uma marretada no animal, e era para ser uma marretada certeira. Só que na hora da marretada, não foi certeira. O bicho sentiu a marretada, mas não morreu, e escapou. E todo mundo ficou desesperado. Por quê? Porque é apavorante ver alguém prestes a morrer, sofrendo, mas que não morreu ainda. Era por isso que o apedrejamento, óleo quente, decapitação, afogamento, eram mortes que dizia: o camarada sofreu, mas morreu. Agora a cruz não. A cruz era terrível. 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 Saber que mesmo que tirasse a pessoa dali, ela não sobreviveria, mas também ela não morreria rápido. A pergunta é: a maioria dos prisioneiros em cruz demoravam 24 horas, 48 horas para morrer. Jesus morreu em 6 horas. 6 horas ele morreu. Até o próprio Pilatos, em Marcos 15, 44, Pilatos, ele fica admirado com a rapidez com que Jesus morre na cruz. Não precisa ser nenhum teólogo para entender por que Jesus morreu apenas em 6 horas. Porque ele chegou à cruz basicamente morto. O que ele passou, o que ele sofreu, até ser pendurado na cruz, praticamente já tinham matado. As chicotadas, as cusparadas, a dor, a vergonha, o pecado. O que um prisioneiro comum demoraria 48 horas para morrer, Jesus morre em 6 horas. Ele foi massacrado antes da cruz. Tão massacrado que ele foi incapaz de carregar a cruz. 70 quilos. Jesus foi submetido a um sofrimento emocional terrível, ao ponto de suar gotas de sangue. Passou a maioria do tempo abandonado e sozinho.
E na cruz ele grita: Eloi, Eloi, lama sabachthani, ou seja, Deus meu, por que me abandonaste? O próprio pai não olha para ele. Um sofrimento emocional, descomunal, e um sofrimento espiritual. Nós não temos ideia da batalha espiritual que Jesus travou, demônios o rodeando, o pecado da humanidade sobre ele, todos os estupros, toda a pedofilia, todos os assassinatos, todas as mentiras, todos os roubos, todas as traições sobre ele, um Deus puro, perfeito, se sentindo sujo. Sabe aquilo que a gente sente logo depois de cometer um pecado? Sabe aquele sentimento de vergonha, de dizer: eu não deveria ter feito, mas fiz? Imagine o pecado de toda a humanidade, toda, até aqueles que ainda vão nascer, até aqueles que ainda vão pecar, tudo estava sobre ele, e o diabo estava lá, em pessoa, dizendo: você não vai aguentar, você sabe, você é bom com glória, você é bom com poder, você não é bom com sujeira. Jesus, estou colocando toda a sujeira em você. Sofrimento emocional, sofrimento espiritual e o sofrimento físico. E aqui eu não preciso nem citar muita coisa, desde ser esbofeteado na face por soldados, desde se manter em silêncio quando riem dele, desde taparem seus olhos e darem socos em seu rosto e depois dizer: adivinha quem foi, até colocarem lascas de ossos na ponta de chicotes e colocarem sobre suas costas, esfolando, surrando, hematomas, desidratação. Depois de esfolarem suas costas, jogarem manto de púrpura para grudarem naquelas costas abertas. Todo um preparativo emocional de verem Pilatos descendo livre Barrabás, descendo livre do pretório romano, e ele preso. Aí você consegue imaginar a dor. Agora, por que tudo isso? A Bíblia diz em Marcos 15:37 que antes de morrer, ele, dando um grande brado, expirou. Eu não sei qual foi esse grande brado. Se ele disse: ah! A Bíblia não diz qual foi. Mas um grande brado é um grande grito. Ah! Ah! E não foi um grito de: ah, comprei um carro. Ah, venci o Covid. Ah, casei. Ah, passei na faculdade. Ah, venci, paguei todas as minhas dívidas. Ah, meu ministério está triunfando. Ah, saí do aluguel. Ah, expirou e morreu. Quando nós passamos por momentos difíceis, e isso é Páscoa. Você quer viver a Páscoa? Não adianta você querer viver a ressurreição sem ser capaz de suportar a cruz. Você jamais vai ressuscitar no domingo até morrer, porque só ressuscita quem morre. Quando a gente carrega a nossa cruz, o que mais tem na boca? Palavras duras, tristes. Ele está com dor, ele está sangrando. Não há piedade, não há compaixão, não há compreensão. Ele tem sede, tacam vinagre na boca dele, transpassam uma espada, colocam em cima da sua cabeça uma placa: eis aí o rei dos judeus, coroa de espinho. A maior ironia: você não é rei, está aqui sua coroa, e cravam em sua cabeça, expõem ele basicamente nu. Qual é a sua cruz? Qual é a sua raiva hoje? Qual é a sua dor? E o que ele disse?
na cruz? O que ele brada na cruz? Ah! O que? Sabe o que ele brada? Você quer viver Páscoa? Ele brada 23:34, Lucas. No meio do sofrimento, Lucas 23:34. Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Você quer viver a Páscoa verdadeira? Você quer ter o grito da vida? Eu quero vitória. Começa por perdão. Páscoa é perdão. Jesus perdoa, ama seus malfeitores, porque o amor nos leva a perdoar. Você quer ressuscitar no domingo? No meio do caos, no meio da traição, no meio da agonia, perdoe. Perdoe, porque o perdão tem mão dupla. O perdão, ele cura quem perdoa e quem se sente perdoado. O perdão é melhor do que 10 caixas de sedativo para uma alma angustiante. O perdão é melhor do que uma anestesia profunda no coração de um homem. Jesus está sangrando, sofrendo. Ele é inocente, mas ele, eu os perdoo, porque eles não sabem o que faz. Se você hoje quer viver a Páscoa, perdoe quem te ofendeu, porque senão você não é cristão. Perdoe. Perdoar não é ter amnésia, perdoar não é perder a memória, isso é quem tem Alzheimer. Não estou falando de não ter memória, mas perdoar é dizer: eu prefiro o amor do que o ódio, eu prefiro o amor do que a vingança, eu prefiro o amor. Se você não perdoar agora, saiba, não há cristianismo na sua vida. O que ele grita? Pai, perdoa. Perdoa. Deixa esse sedativo entrar na sua alma, no seu coração. Mas não tem mais. Mas foi grave, não tem grave. Mais grave do que matar o nosso Deus. Ele bradou. Quer ver outra coisa que ele bradou? Isso é Páscoa, perdoe. Lucas 23:43. No meio da dor, Jesus lhe respondeu para o bandido que estava do lado dele: eu garanto, hoje você estará comigo no paraíso. Sabe o que ele está falando? Ele está dando esperança. No pior momento da vida de Jesus, tendo o pecado do mundo sobre suas costas, sangrando, cheio de hematomas, ninguém se compadecendo dele. Mas ele não é um gerador de desgraça, ele não é um gerador de caos, ele não ameaça. Ele poderia pedir que os anjos viessem e o resgatassem dali, mas ele entende que todo o processo é necessário, e ele, no meio de tanto sofrimento, ele não perdeu o foco da sua missão. Qual é o foco da missão? Salvar o homem, resgatar o homem, transmitir felicidade eterna. Mesmo sofrendo terríveis dores, Jesus foi capaz de dar uma palavra de esperança para quem estava ao lado. Sabe o que é Páscoa? Páscoa é você saber que tua casa está um inferno, e a tua casa está pior do que de outras pessoas, mas quando você vê as outras pessoas, você não leva o caos, o desabafo, você leva esperança. Você sabe que você está pior do que essa pessoa que está reclamando, mas você não se iguala, porque isso é cristianismo. Cristianismo é saber que nos piores momentos eu serei um porta-voz da esperança. Jesus está no mesmo nível do camarada que está do lado. Ele está sofrendo igual, ele está humilhado igual, muito pior. Aquele camarada talvez não apanhou tanto como Jesus antes de ser crucificado. Talvez o ladrão da cruz não apanhou tanto, não foi tão humilhado como Jesus, mas ele deixa de lado os seus sentimentos humanos, porque estava ali como homem, e ele leva a esperança. Se você quer, em nome de Jesus, ter vida nessa Páscoa, além de perdoar, grite por esperança. Leve esperança. Talvez você vai entrar num hospital, leve esperança. Vai num velório, leve esperança. O brado de vitória: perdoe, Senhor. Eu só vou descansar
Você só vai descansar quando você entregar sua vida para Deus. Perdoe. Esperança. Quer ver outro brado de Jesus? Ah! Não é eu vou morrer, eu estou cansado, estou com ódio, não. João 19, 27. Ele está na cruz, mas ele dá um brado de responsabilidade. Ele está preso. Ele olha para sua mãe Maria, e Jesus diz em João 19, 27, ele olha ao discípulo, é João, e diz: aí está a sua mãe. Daquela hora em diante, o discípulo a recebeu em sua família. Ele está sangrando, ele está morrendo, ele está sofrendo, mas ele continua sendo responsável com a sua mãe. Ele é o filho mais velho de Maria. Ele está preocupado. É muito provável que José já tinha morrido aqui. Não há uma citação sobre ele. E ele, nos momentos finais, ele está preocupado. Ei, João, cuida dela. Aí está a sua mãe. Quantas pessoas, porque estão num deserto, dizem: eu não serei mais responsável. Imagina o olhar de Maria para Jesus ali na cruz. Meu filho, Jesus, desfigurado, preocupado com a mãe, preocupado com a família, preocupado com o futuro. Mas ele era a vítima, ele era a parte frágil, mas não tem problema. Isso é cristianismo, isso é cristianismo, isso é cristianismo. Eu estou pior do que todo mundo, mas eu continuo sendo responsável. Eu continuo tendo uma palavra de responsabilidade. A dor não vai me tornar um irresponsável. Eu não vou chutar o pau da barraca, eu não vou largar minhas responsabilidades só porque eu estou sangrando, só porque eu estou humilhado. E João, eu estou aqui em cima. Cuida dela, cuida da minha mãe, ajuda a minha família. Jesus ainda tem responsabilidade, e isso é cristianismo. Quantos por conta da sua dor, largaram a responsabilidade, dizendo: não contem mais comigo, porque o que eu estou passando é pior, não contem mais comigo, não falem mais comigo, eu estou largando tudo. Isso não é cristianismo. João, cuida da minha mãe, cuida. Não é porque você está desempregado que você pode fazer qualquer coisa. Não é porque você está solteiro que você pode fazer qualquer coisa. Não é porque alguém da tua família que você muito amava morreu que você pode sair daí abrindo mão das tuas responsabilidades. Seja responsável. Jesus grita antes de morrer em João 19, 28: tenho sede. Mais tarde, sabendo então que tudo estava concluído, para que a escritura se cumprisse, Jesus disse: tenho sede. Eu tenho certeza que Jesus gritou: eu tenho sede, só para deixar claro que ele não estava enfrentando aquela situação como Deus, porque a sensação de sede é a prova que Jesus estava ali como homem. Sede é uma necessidade humana. Beber água é uma necessidade fisiológica. Ele perdoou. Ele levou esperança para o condenado ao lado. Ele foi responsável com a mãe no meio da dor. E ele diz: tenho sede, para provar para a humanidade que ele não estava ali como um Deus, ele estava ali como homem. É o grande paradoxo. A fonte de toda a água da vida, com sede.
O Deus que derrama água sobre o sedento, fazendo nunca mais precisar ir ao poço buscar água, agora tem sede. O vinagre corrosivo em sua boca, e a sede revelando um Jesus frágil, um Jesus limitado pelas necessidades humanas. E ele não tem vergonha de dizer: você não precisa ser um Deus para vencer suas dores. Eu consigo perdoar, eu consigo gerar esperança, eu consigo ser responsável, e ainda assim eu sou um homem. Eu ainda assim tenho sede. Qual a sua maior fraqueza? Qual a sua maior fraqueza? Qual a sua maior fraqueza? Ela não é a desculpa que você vai usar para abrir mão daquilo que você tem que fazer. Ah, eu tenho sede. Ah, inferno, saibam que eu estou aqui como homem. Eu estou vencendo cada um dos pregos como homem. Eu estou vencendo a vergonha como homem. Eu quero te encorajar nesta manhã. Há um espírito de ressurreição nesse domingo de Páscoa. Há um espírito que triunfa sobre a morte. Mas a vida, ela começa muito antes do túmulo estar vazio. A vida começa quando, no meio das dores, no meio das angústias, no meio da minha humanidade sedenta, eu consigo expressar a minha confiança em Deus. Sabe o que ele grita? Além de gritar: Pai, perdoa. Além de gritar: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Além de gritar: Ei, João, eis aí tua mãe. Além de gritar: tenho sede, ele grita em Mateus 27:46, Eli, Eli, lama sabachthani. Deus meu, por que me abandonaste? É um clamor duplo. É um clamor de um grito de dor, sofrimento. Ele está no meio do caldeirão da ira de Deus. Deus odeia o pecado, Deus abomina o pecado, Deus odeia o pecado. E agora o Filho de Deus está no meio do pecado, lambuzado com o pecado. A ira de Deus estava sobre Jesus, a ira do Pai. O Pai não suporta o pecado, o Pai tem nojo do pecado, o Pai não lida com o pecado. E agora o Filho de Deus está em meio ao pecado. O Pai não vê o Filho, o Pai não vê, o Pai não tolera olhar para o Filho. E no meio da ira de Deus, Jesus Cristo diz: Deus meu, por que me abandonaste? Aí você diz, é um grito de desabafo de Jesus, né? Jesus está desabafando. Não, Jesus não está desabafando. Jesus está citando a Bíblia. Deus meu, por que desamparaste? Jesus está citando o Salmo 22, versículo 1. Jesus está citando, ele não está desabafando, ele está citando a Bíblia. Salmo 22, 1 diz: meu Deus, por que me abandonaste? Por que estás tão longe de me salvar? Tão longe dos meus gritos de angústia? No pior momento da vida de Jesus, ele não está falando qualquer coisa, ele está citando a Bíblia, ele está citando a palavra, ele não tem nada para dizer. E aí ele grita o Salmo 22, versículo 1, porque em momentos de sacrifício, não é o que eu sinto que vai estar na minha boca, não é o que eu acho que vai estar na minha boca, é a Bíblia. O Salmo 22, 1 está na boca de Jesus. Quando o caldeirão da ira de Deus vai sobre ele, quando o desprezo, a angústia, sabe o que você tem que entender? Páscoa, cruz, é algo que sempre virá sobre nós, mas você tem que ter algo na sua mente. O grande sacrifício do sofrimento é no pior momento eu poder falar aquilo que Deus quer que eu fale. Jesus diz o Salmo 22, 1. Aleluia. Sabe o que ele grita? O brado da vida. E ele também grita em João 19:30. Ele não se parece com um vencedor, ele não se parece com um guerreiro, ele não se parece com um homem feliz, mas tendo provado, disse: está consumado. Com isso curvou a cabeça e entregou o seu espírito. Eu não pareço um vencedor diante das pessoas, eu não pareço um vencedor diante de mim mesmo, eu me pareço com um derrotado
Parece que eu perdi a batalha, parece que o diabo venceu, mas eu sei que a minha luta não é num campo material. Vai ter momentos que eu vou vencer, mas parece que perdi. Vai ter momentos que eu sei que estou no caminho certo, e todos vão dizer que estou no caminho errado. Vai ter momentos que parecem que eu estou derrotado, porém eu não estou derrotado. Ele grita: está consumado. Eu sei que é essa a vontade do Pai. Vai ser, está consumado. Vai ter entregas que eu vou fazer, vão ter posturas na minha casa que aparentemente eu estou perdendo, eu estou parecendo um derrotado. Eu não tenho mais recursos, eu não tenho mais apoio, eu não tenho mais abrigo, eu não tenho mais entendimento, eu estou sozinho. Não há mais compreensão, não há mais compreensão lógica. Todos que vêm à minha vida dirão: você está derrotado, você está pregado numa cruz. Mas eu sei onde eu estou compromissado, eu sei quem é que me abastece, eu sei. Está consumado. Tetelestai. A obra está completa. É o carimbo cuja tinta foi escrita com sangue. Aquele que crê, como diz Paulo em Romanos 8, está livre da lei do pecado e da morte. Por que eu não estou usando droga? Por que eu não desviei? Eu pareço um derrotado. Nada está dando certo na minha vida. Porque eu sei que a obra está completa agora. É quando eu consigo adorar no meio do sangue. É quando eu consigo ser fiel a Deus, quando não há razão nenhuma para ser. É quando eu consigo fazer a vontade do Pai, mesmo diante da ira, do caldeirão da raiva das pessoas. É mesmo quando eu consigo não permitir que as perdas mudem a minha fé. Está consumado. Vim a pé para a igreja, não tinha dinheiro, mas está consumado meu dia na casa de Deus. Não tem nada que comer em casa. Todos me veem como um derrotado, mas eu não preciso de um celeiro cheio para completar a obra de Deus. Sabe o que ele grita também? Sabe o que ele grita? Sabe qual é o brado? Lucas 23:46. Pai, Jesus bradou em alta voz: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Você acha que ele desabafou? Não. Ele acabou de citar o Salmo 31, versículo 5. Nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Resgata-me, Senhor Deus, da verdade. Jesus Cristo está no fim. Mas Ele fala a palavra de Deus. Ele está usando a Bíblia, dizendo: Pai, eu entrego o meu espírito. Você entende que Ele não vence a morte no domingo? Você entende que você não vence a depressão quando a depressão vai embora? Você não vence o diabo quando o diabo corre? Você não vence a cachaça quando a cachaça sai? Você vence o diabo quando ele ainda está aí. Você vence o câncer quando ele ainda está no teu corpo, quando você ainda faz quimioterapia. Você não vence a traição quando as tuas emoções estão relaxadas. Você vence a traição quando a alma está pegando fogo, o coração pulsando. Você não vence as afrontas quando os adversários calam a boca. Não, você vence. Jesus não ressuscitou no domingo, Jesus ressuscitou na sexta-feira, porque todos os ataques,
toda a pressão. O grito dele nunca foi: não aguento, não suporto, é demais para mim, Deus não. O grito dele foi: perdoa. O grito dele foi: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. O grito dele sempre estava conectado com algo maior. O grito dele sempre foi com a responsabilidade: cuida da minha mãe, eu tenho sede, olha, eu sou homem aqui ainda, olha, eu estou aqui me sacrificando. Salmo 22:1. Por que me abandonaste? Não era o que ele sentia, era a palavra. Ele se entrega. É muito bom nos parecermos com a ressurreição. É muito bom gritarmos quando as coisas estão dando certo. Mas isso não é Páscoa. O brado da vida de Jesus foi antes dele morrer. Alguns estão esperando o dia da vitória e nunca vão viver o dia da vitória, porque o dia da vitória é agora. É agora. Aonde eu estiver. É agora. Aonde eu estiver. Por mais escuro que esteja, por mais deformado, eu preciso dar um brado de vitória. Em cada situação dolorosa, em cada prego, em cada cruz, ele fala: tome a sua cruz e siga-me. Se você está sendo crucificado por algo, é aí. Não é no domingo não, é aí na sexta-feira. É aí, é aí, é aí, é aí. No meio da dor que você vai dar o seu brado de vitória. No meio da dor. No meio da dor. No meio das pernas bambas. No meio da boca seca. No meio da pressão oscilando. No meio da insônia. No meio do trauma. No meio da solidão. No meio das loucuras. Eu vou gritar. Eu vou dizer que eu não sou movido pelo que sinto, mas sou movido por um plano maior do que a minha vida. Quando a minha alma disser: Deus, teu Deus não te ama. Quando tua alma disser: você é um tolo, você nunca vai sair disso. Você é um tolo, você perdeu. Você é um fraco, você não é capaz, você é limitado. Eu conheço tua trajetória. Tua mãe não conseguiu, teu pai não conseguiu, teus avós não conseguiram, você também não vai conseguir. Olha aqui, olha o que eu fiz com você. Olha aqui, preguei tuas mãos, preguei teus pés. Eu estou te humilhando. Eu afundei teu nome na lama. Eu tirei tudo de você. Quem era para te amar virou as costas. Quem era para estar ao teu lado te abandonou. Olha você sozinho aí, mas sempre haverá uma luz na escuridão. Quando você lembrar do propósito, sempre haverá uma clareira sendo acesa no meio das trevas mais densas. E você vai abrir a boca e o diabo vai dizer: agora ele vai gritar. Grita, grita, grita como um condenado. Grita, grita como um filho abandonado. Grita, grita, é isso aí. Grita como alguém que foi rejeitado do ventre. Grita, grita como um falido. Grita, grita, grita mesmo. Grita como alguém incompreendido. Grita, vai lá, grita aquele desabafo gostoso. Grita, e aí quando você pegar o ar, não tem mais. I walk the paths where no one goes, through fading light and whispering crows. No map in hand, no end in sight, just endless dusk and fading light.
don't speak, but they still know each quiet step, each heart below. The sky bends down, the wind is kind. These wandering roads reflect my mind. And though the noise calls loud and bright, I choose the peace of silent night. I keep on walking, wandering still, past every echo, over every hill. No destination, just the will to lose, to learn, to wander still. I've seen the world through crowded days, but never heard what silence says. Now every stone beneath my feet tells stories no one else repeats. The further out, the more I feel that quiet's where I start to heal. I keep on walking, wandering still, past every echo, over every hill. No destination, just the will to lose, to learn, to wander still. No need for signs, I've come to know that some truths only find you slow. Let others race, I'll take my time and walk this story line by line. I keep on walking, wandering still, through morning mist and evening chill. The road may turn, the stars may shift, but this quiet path is still my gift. Wandering still and always free.